Gênesis capítulo 37. A história de José, filho de Jacó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai, Isaque, tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos, então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos, rosto em terra, diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. José é vendido por seus irmãos. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apacenta teus irmãos nossos rebanhos Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai, então, vê como estão teus irmãos e os rebanhos, e traze-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar rebanhos. Então o homem informou-lhe: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. E combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo. Joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Ruben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Afirmou Ruben: não derramareis sangue humano, lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles e, assim que possível, restituí-lo a seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguer os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas,
mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Entrementes, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes e, saindo ao encontro de seus irmãos, desabou: "O rapaz não está mais lá! E eu? Aonde irei?" Então eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida, a mandaram entregar ao pai com este recado: "Eis o que encontramos. Vê se é ou não a túnica de teu filho." Jacó observou e afirmou: "Certamente é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado." Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: "Não! É em luto que descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho." E continuou a chorar a perda de seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Gênesis capítulo 38. A história de Judá e Tamar. Aconteceu que, nesse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Odolã, que se chamava Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suar, casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz um filho e o pai o chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho, que chamou de Onã. Quando estava em Quezibe, engravidou novamente e teve um outro menino, que chamou de Selá. Mais tarde, Judá casou Er, seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que o filho mais velho de Judá, praticava e, por esse motivo, o fez morrer. Então Judá orientou Onã: "Vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, casa-te com ela e suscita uma posteridade a teu irmão." Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Então Judá pediu a sua nora Tamar: "Volta à casa de teu pai e mora lá como viúva, até que meu filho Selá se torne adulto." Porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Suar, a esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou o seu luto, foi até Timna, com seu amigo Ira, o Adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia de seu rebanho. Esse fato foi comunicado a Tamar: "Eis que teu sogro sobe a Timna para acompanhar a tosquia de suas ovelhas." Então ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timna. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecida em casamento. Assim que a avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: "Vem, deixa-me possuir-te." Porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora, e a mulher indagou: "Que me darás para coabitares comigo?" Ao que ele replicou: "Eu te mandarei um cabritinho do meu rebanho." Todavia, ela retrucou: "Sim, se me deres um penhor de garantia, até que o mandes."
E ele questionou: Ora, que garantia queres que te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu: O teu selo com teu cordão e o cajado que seguras. Então Judá entregou os objetos solicitados e seguiu com ela. Tiveram relações sexuais e naquele mesmo dia ela engravidou de Judá. Tamar retornou para sua casa e retirou o véu e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito prometido e trazer de volta os objetos que havia deixado com a mulher, mas Ira não a encontrou. Então perguntou aos homens de Enaim: Onde está aquela prostituta mística que costumava ficar na beira do caminho? Mas os homens responderam: Jamais houve uma prostituta mística nesta cidade. Ira voltou, pois, junto a Judá, e lhe reportou: Eu a procurei, mas não me foi possível encontrá-la. Também os homens do lugar me asseguraram que jamais viram uma prostituta mística ali. Então Judá concluiu: Que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Passados uns 3 meses, foram levar notícias a Judá. Eis que tua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou: Tirai-a para fora de casa e que seja queimada viva. Assim que a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: Sim, estou grávida do homem a quem pertence isto. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá o reconheceu e declarou: Ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa ao meu filho Selá. E nunca mais teve relações sexuais com ela. Quando chegou o tempo do parto, descobriram que Tamar ia dar à luz gêmeos. Durante os trabalhos de parto, um dos gêmeos colocou uma das mãos para fora. A parteira pegou um fio vermelho e amarrou-o no pulso dele e afirmou: Foi este quem saiu primeiro. Contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e foi seu irmão quem de fato saiu primeiro. Então a parteira exclamou: Tu abriste teu próprio caminho. E, portanto, o chamaram de Pérez. Em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Gênesis capítulo 39. José resiste à mulher de Potifar. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: Vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: Vem e deita-te comigo. Contudo,
Ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que, na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou os seus criados e lhes alegou: Vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher: Eis que de maneira teu escravo agiu para comigo. Sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, Iavé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graças aos olhos do carcereiro-chefe. Assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava.